saber onde estão os indicativos e qual a aspiração da minha alma deixou em aberto em outra vida para ser trabalhada nessa vida. Não, todos os grahas têm essa análise. É claro que o Surya está relacionado com o Atma, é claro, né? Nós sabemos disso. Isso daqui é uma pergunta interessante no sentido de você entender que o Rashi Kundalini, o mapa natal, é a experiência física, a relação do corpo físico com a matéria, seja lá com as pessoas, seja com as coisas do mundo, né? Com cenários que você vai entrando no mundo. E nessa questão física, eu diria que você pode colocar, inclusive, a sua própria mente, as suas emoções, os seus desejos, os seus comportamentos, os seus sentimentos, tudo que está relacionado com o corpo físico está no Rashi Kundalini. Mas existem também os corpos sutis, né? Porque os corpos sutis é que realmente determinam a nossa realidade. Porque esses corpos sutis, né, eles estão fora do nosso alcance, né? Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo em outras dimensões, né? A gente nem sabe o que está acontecendo nessa dimensão, porque às vezes a gente é tomado por pensamentos, emoções, a gente não sabe o que é aquilo. Então é bem mais difícil, né, entender o que está acontecendo em outras dimensões. Então o posicionamento dos grahas, e todos eles, né, trazem karmas, né, trazem partes do seu processo, da sua vida, né? Ou seja, é claro que nós sabemos que o regente do Lagna é importante, Chandra é importante, de uma certa forma, todos são. Seria a mesma coisa que, como eu sempre falo, não dá para você isolar alguma coisa, né, e ficar só olhando para aquilo, né, porque seria a mesma coisa. Eu já fiz essa analogia, né, uma vez, os nossos mestres explicam, né, diz que tem uma sala bem escura, né, aí coloca um elefante lá dentro, entra um monte de gente, aí vai ficar palpando, né, o elefante, aí um pega na perna, né, outro pega na tromba, outro pega no rabo, né. Aí depois as pessoas falam assim, o que você achou do elefante? Ah, o elefante ele é assim, 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 assim. Aí pega o outro. Não, mas o elefante é assim, assim, assim. Ah, o elefante é assim, né? Porque cada um pegou um pedaço do elefante. Só que é a mesma coisa de você olhar, né, só para o sol, por exemplo. Né, olhar para a lua só. Quer dizer que só que você é tudo isso. Né, o elefante é todo ele. Então é preciso ver o elefante todo e não ficar olhando só o pedaço do elefante. Não podemos olhar de forma segmentada. É claro que a gente pode examinar ele separadamente, mas no final das contas você tem que fazer esse exercício de juntar tudo aquilo. Eu sempre digo que eu quero saber a história do cara, né? A história do porquê que aquilo todo, aqueles grahas todos estão posicionados ali. Qual é a história que ele vai contar ali? O que ele veio vivenciar? Qual é a experiência que ele veio vivenciar naqueles 100 anos que ele vai ficar aqui? É isso que eu quero saber. É isso que eu preciso saber. Porque eu, sabendo disso, eu vou conseguir lidar melhor com as questões e não fazer da forma como eu já tinha feito em vidas passadas. Errar de novo. Isso é uma luta tremenda, viu, gente? Porque às vezes a gente... Por exemplo, né, uma questão interessante que aconteceu no Graha Yuddha, que o Graha Yuddha da semana passada, né? O Graha Yuddha é um fenômeno interessante no sentido de que você pode, alguém, né, vir e querer pegar alguma coisa que é tua, assim, por direito, né? Por exemplo, sei lá, vai pegar um cargo seu, tá? Você tá lá num cargo, né? Ou então pegar um objeto seu, alguma coisa assim, pegar teu marido, sei lá. Aí, né, lógico que você não vai gostar, né? Não, pera aí, o que você tá fazendo? Isso é meu, pô. Né? Que direito que você tem de fazer isso? Então, aí essa indignação que te dá na hora leva você a um senso de justiça, a querer fazer justiça. Só que, na verdade, o que está movendo tudo isso? Uma raiva. Você ficou com raiva da pessoa. Aí você faz tudo aquilo, só que você está falando, isso não é justo. Né? O correto é fazer isso, não sei o quê. Aí você fica pregando isso para você mesmo. Mas, na verdade, o que está fazendo ali é a raiva, percebe? É a raiva que está movimentando você. Aí você, não, isso não é justo, não se faz, não sei o que, isso não é correto, e não sei o que, só que você vê, né, que você está com raiva. Então, essa justificativa não vai aliviar o resultado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quer dizer que é preciso, então, quando você vai fazer alguma coisa, você vê bem, examinar mesmo. Peraí, o que eu sempre digo, né? Eu passei por uma situação dessa e falei o seguinte para a pessoa, né? Assim, peraí, não pode fazer isso. Por quê? Mas por que não pode? Isso não é certo fazer, não sei o quê. O que ele está fazendo, não sei o quê, não é certo, não é correto. Sim, mas nós temos que pensar o seguinte, tem um pensador, provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, tem que
que ler sobre ele, que é o Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele tem uma lista, né, que eles chamam de regra de ouro, né? E a regra de ouro principal é: nunca faça para alguém o que você não gostaria que fizessem para você. Pensem sempre nisso. Né? Você vai querer prejudicar alguma pessoa porque você está com raiva, né? Na verdade, você está fazendo justiça, né? Mas na verdade você está com raiva, e aí você faz uma coisa, né, para ferrar a vida da outra pessoa, mas será que você gostaria que fizessem isso com você? Essa é a pergunta. E não se é certo ou se é errado, na sua opinião vai ser certo ou errado, né? Você só tem duas opiniões. Mas a questão é, se aquilo que você está fazendo está prejudicando as outras pessoas, se vai causar sofrimento, se vai causar desgraça para outra pessoa. É só para você ficar dando risada que você que é o rei da cocada, né? Que você que se deu bem e o outro que se ferrou. Então é muito importante, né, entender essa atitude, né, que eu estou falando aqui. É fundamental, né, realmente você não fazer coisas que você não quisesse que fizessem para você. É simples assim, percebe? Então pensem sempre nisso, né, antes de fazer qualquer besteira.